O ano de 2026 não é apenas uma data no calendário. Para você, homem que foi quebrado, descartado e subestimado, 2026 é o prazo final para a execução da sua justiça pessoal. Estamos falando de um plano de guerra, não de uma resolução de ano novo fraca e sem sentido. A sociedade moderna, contaminada por uma positividade tóxica e mentirosa, vai dizer para você seguir em frente, para perdoar e esquecer. Mas nós sabemos que a realidade visceral do seu peito exige algo mais. Exige reparação. Exige que a balança do universo se reequilibre. E a única maneira de fazer isso, a única forma de fazer com que aqueles que duvidaram de você engulam suas palavras a seco, é através de uma transformação tão radical, tão brutal e absoluta que você se torne irreconhecível. Este é o conceito do modo fantasma. Sumir estrategicamente para renascer como uma força da natureza. Não estamos aqui para brincar de autoajuda. Estamos aqui para forjar uma nova identidade sobre os escombros da antiga. Se você sente que o mundo virou as costas para você, se a dor da traição ou do abandono ainda queima como ácido nas suas veias, e se você está finalmente pronto para declarar guerra contra a sua própria versão antiga e fraca, mostre sua força agora. Deixe o seu like neste vídeo como um ato de desafio contra a mediocridade que tentaram impor a você. Inscreva-se neste canal para se alistar no nosso batalhão de homens despertos e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de estratégias que o mundo lá fora tem medo de ensinar. A jornada para o seu renascimento começa com este ato de vontade. O plano é simples, mas a execução será dolorosa. Prepare-se para matar o menino ingênuo que existe em você para que o homem de valor possa finalmente governar. Vamos começar. Imagine a cena, e eu quero que você a visualize com a clareza de um pesadelo. É 2026. Você caminha por uma rua movimentada ou entra em um restaurante. A postura é ereta, seus ombros ocupam espaço, seu olhar é penetrante e calmo, não mais aquele olhar de cão pidão que busca aprovação. Você veste roupas que mostram que você se respeita. Seu corpo é uma armadura de músculos funcionais, construída com a disciplina de um monge guerreiro, e sua aura exala um poder silencioso, financeiro e emocional. E então você a vê. A mulher que olhou nos seus olhos e disse que não te amava mais, que disse que você não era o suficiente, ou pior, aquela que te trocou por uma aventura momentânea. O choque no rosto dela não será apenas de surpresa, será de terror. O terror de perceber o erro colossal que ela cometeu. Esse momento, meu amigo, é o que chamamos de o abismo do arrependimento. Mas para chegar lá, você precisa entender que a pessoa que você é hoje, esse homem ferido, endividado emocionalmente, que chora no travesseiro e vigia as redes sociais dela, esse homem precisa morrer. Ele é um fardo. A sua versão atual é o resultado de anos de negligência consigo mesmo, de colocar os desejos dela acima dos seus princípios, de ser o cara bonzinho, que no final foi tratado como capacho. A dor que você sente agora é o combustível, é a matéria-prima bruta. Não a desperdice tentando reatar, não a desperdice enviando mensagens patéticas de madrugada. Use-a para alimentar a fornalha da sua transformação. O mundo não respeita a sua tristeza, o mundo respeita o seu poder. E o poder só é conquistado através do sacrifício e do isolamento estratégico. Você vai sumir, não para fugir da realidade, mas para construir uma nova realidade onde você é o rei e não o bobo da corte. Para ilustrar a gravidade do que estamos discutindo, deixe-me contar a história de um homem que poderia ser qualquer um de nós. Vamos chamá-lo de Ricardo. Ricardo tinha 42 anos, casado há 15. Ele construiu a casa, pagou as contas, foi fiel, foi o provedor estável que a sociedade diz que um homem deve ser. Ele acreditava no contrato social, acreditava na lealdade incondicional. Até o dia em que chegou em casa e encontrou metade do armário vazio e uma carta sobre a mesa. Preciso de espaço, não é você, sou eu. As platitudes clássicas que mascaram a verdade brutal. Ela perdeu a admiração por ele. Ricardo, em seu desespero, fez o que a maioria dos homens faz: rastejou. Ele mandou flores, ele implorou, ele prometeu mudar o que nem sabia que estava errado.
Ele se humilhou publicamente. E quanto mais ele rastejava, mais ela sentia nojo. A mulher, que antes o via como um parceiro, agora o via como um inseto. Ricardo estava vivendo no inferno. Ele via as fotos dela feliz nas redes sociais, saindo com as amigas, talvez com outro cara, vivendo a melhor vida, enquanto ele estava afundado em caixas de pizza, álcool barato e uma depressão paralisante. Ele se sentia injustiçado. Eu dei tudo para ela, pensava ele. E esse foi o erro fatal de Ricardo, e talvez seja o seu erro também. Acreditar que o sacrifício garante lealdade. Não garante. O sacrifício sem poder gera apenas desprezo. Ricardo estava operando sobre um software antigo, um código de honra que o mundo moderno já deletou há muito tempo. Ele era um soldado leal em uma guerra onde o inimigo não usava uniforme e as regras mudavam a cada dia. A história de Ricardo continuou em uma espiral descendente por meses. Ele perdeu a produtividade no trabalho, ganhou peso, sua pele ficou cinza, seus olhos perderam o brilho. Ele se tornou a própria definição de um homem derrotado. E a ex-mulher? Ela se alimentava disso. A cada mensagem desesperada que ele mandava, o ego dela inflava. Ela tinha a validação dele garantida, sem precisar dar nada em troca. Ele era o plano B, a rede de segurança emocional, o fã número 1 que ela mantinha na estante enquanto explorava o mundo. É uma dinâmica cruel, mas é a natureza humana em seu estado mais primitivo e maquiavélico. Se você se mostra disponível demais, você não tem valor. Se você demonstra que sua felicidade depende da presença dela, você entrega a ela o controle remoto da sua vida. Ricardo só começou a virar o jogo quando atingiu o fundo do poço, quando a dor da humilhação superou a dor da perda. Ele percebeu que estava sendo ridículo. Ele olhou no espelho e sentiu nojo do que viu. E, acredite em mim, o nojo é um motivador muito mais poderoso que a esperança. A esperança te deixa passivo, esperando um milagre. O nojo te faz agir para limpar a sujeira. Ricardo entendeu que precisava matar aquele homem fraco para sobreviver. Ele entendeu que a justiça não viria de um tribunal, nem de um pedido de desculpas dela. A justiça viria dele se tornar tão grande, tão forte e tão bem-sucedido que a existência dela se tornaria irrelevante para ele, e a ausência dele se tornaria uma tortura para ela. Mas, para isso, ele precisava desaparecer. Este é o ponto de inflexão, o momento em que a ficha cai com o peso de uma bigorna. Ricardo parou. Ele parou de mandar mensagens, ele parou de curtir as fotos, ele parou de perguntar aos amigos em comum sobre ela. Ele cortou o cordão umbilical da validação. Foi um silêncio ensurdecedor. E é exatamente aqui que você deve estar ou para onde deve ir. Você precisa chegar a esse ponto de ruptura onde você diz chega. Não um chega dito da boca para fora em um momento de raiva, mas um chega frio, calculado e definitivo vindo da alma. É o momento em que você decide recolher os cacos da sua dignidade e começar a construir um mosaico novo, uma obra de arte feita de cicatrizes e superação. É o momento de fechar as portas do seu castelo e levantar a ponte levadiça. Deixe o mundo lá fora queimar. Agora, o foco é a reconstrução interna. Se você já esteve neste campo de batalha, se você já sentiu na pele o desprezo de quem você amava e a frieza do abandono, se você entende que ninguém virá te salvar além de você mesmo, comente "entendido" aqui embaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram da ilusão e estão prontos para retomar o controle. Comente "entendido" como um juramento de que você não vai mais aceitar migalhas. Agora, entramos na estratégia pura. O pilar 1 do seu projeto 2026 é o silêncio tático. Entenda a diferença. O tratamento do silêncio que as crianças fazem é birra. O silêncio tático é guerra psicológica e preservação. Quando você some, você cria um vácuo. A mente humana abomina o vácuo e tenta preenchê-lo com explicações. Quando você estava rastejando, ela sabia exatamente onde você estava e o que sentia. Você era previsível, e o que é previsível é entediante.
Ao retirar sua atenção, que era dada de graça, você instantaneamente aumenta o seu valor de mercado. Você para de alimentar o ego dela. É como cortar o oxigênio de um incêndio. No início, ela vai sentir alívio, achando que finalmente se livrou do chato. Mas espere, o tempo é o senhor da razão. O alívio vai virar curiosidade e a curiosidade vai virar frustração. Mas atenção, esse silêncio deve ser absoluto. Bloqueie se necessário. Ou melhor, silencie e ignore. Não poste indiretas, não poste músicas tristes baratas. O mistério exige a ausência total de informação. Você se torna um fantasma. Você morreu para o mundo dela. Enquanto o silêncio opera no mundo externo, o caos deve ser ordenado no mundo interno. Você não vai sumir para ficar deitado no sofá assistindo séries e comendo lixo. O isolamento é apenas a tela em branco. Agora precisamos pintar a obra. A solidão que antes te assustava, agora é sua aliada. Nietzsche falava sobre o pathos da distância, a necessidade de se afastar da massa para se elevar. Nesses 6 meses, você não tem amigos de farra, você não tem rolezinho, você tem uma missão. A maioria dos homens não aguenta a própria companhia porque quando olham para dentro, vem um vazio. Você vai encarar esse vazio. Vai doer. Você vai lembrar dela. Vai ter noites em que a angústia vai apertar o peito. Deixe doer. Sinta a dor como se fosse um ferro em brasa cauterizando uma ferida. Não fuja para o álcool, não fuja para drogas, não fuja para mulheres vazias do Tinder. Encare a sua dor de frente, como um homem, como um estoico. Pergunte-se, por que eu dei tanto poder a ela? Onde eu falhei comigo mesmo? A clareza brutal nasce desses momentos de introspecção forçada. Você vai descobrir que a sua dependência dela era um sintoma da sua falta de propósito. E agora, no silêncio do seu quarto, sem as distrações do mundo, você vai começar a desenhar o seu propósito. O silêncio não é passividade, é a preparação para o ataque. Pilar 2. A reconstrução biológica. Seu corpo é a sua primeira e mais visível propriedade. É o único lugar onde você tem que morar até o fim da vida. Um homem com um corpo fraco, flácido e descuidado transmite ao mundo e a ela uma mensagem de desistência. Diz, eu não me respeito, então por que você deveria me respeitar? Nos próximos 6 meses, a academia não é um hobby, é o seu templo e o seu campo de tortura voluntária. Você vai levantar peso até seus músculos gritarem, porque a dor física é o melhor antídoto para a dor emocional. Quando você está embaixo de uma barra de supino pesada, lutando para não ser esmagado, você não pensa na sua ex, você pensa em sobreviver. Essa é a terapia do ferro. Você vai comer limpo, vai dormir cedo, vai beber água, você vai esculpir uma nova armadura. A transformação física é a mais rápida de ser notada e a que gera um impacto visual mais imediato. Imagine o choque dela ao te ver em 2026, não mais com aquela postura curva e a barriga de quem desistiu, mas com a mandíbula marcada, os ombros largos, a postura de um general. A atração feminina é, em grande parte, biológica e instintiva. Um corpo forte sinaliza capacidade de proteção, disciplina e saúde genética. Ao mudar seu corpo, você muda a química do seu cérebro. A testosterona sobe, o cortisol desce, a confiança explode. Você deixa de se sentir uma vítima e começa a se sentir um predador. Aprofundando na questão física, entenda que isso vai muito além da estética. É sobre disciplina militar. Sêneca, o grande estoico, dizia que nenhum homem é livre se é escravo do próprio corpo. Se você não consegue dizer não para um pedaço de pizza ou para a preguiça de treinar, como espera dizer não para a manipulação emocional de uma mulher? Como espera construir um império se não consegue construir seus próprios bíceps? O treino ensina que a recompensa vem depois do esforço, uma lição que a sociedade imediatista esqueceu. Cada repetição na academia é um não que você diz para a sua fraqueza e um sim que você diz para a sua nova identidade.
E há algo místico no sofrimento físico autoimposto. Ele limpa a alma, ele endurece o espírito. Você começa a andar diferente. As pessoas sentem, as mulheres sentem. Não é sobre ficar bombado para impressionar os outros, é sobre ficar forte para ser útil e perigoso. Jordan Peterson diz que você deve ser um monstro e depois aprender a controlar isso. Um homem inofensivo não é virtuoso, ele é apenas fraco. A virtude está na capacidade de causar danos, ser formidável e escolher a paz. Torne-se fisicamente formidável. Faça com que, ao olharem para você, pensem: esse homem é perigoso, é melhor respeitá-lo. Pilar 3. A fortaleza financeira e intelectual. Enquanto seu corpo endurece, sua mente deve se afiar e seu bolso deve encher. A falta de dinheiro e a estagnação profissional são venenos para a autoestima masculina. Muitas vezes, o fim do relacionamento expõe a fragilidade financeira do homem, que gastava tudo com a família ou com a parceira e esqueceu de investir em si mesmo. O modo fantasma é o período de acumulação agressiva. Corte gastos supérfluos, venda o que não usa, trabalhe o dobro, estude sobre investimentos, sobre novos negócios, sobre habilidades de alto valor. O objetivo aqui é a liberdade. Dinheiro, no nosso mundo, é liberdade condensada. Quando você tem recursos, você não precisa tolerar desrespeito de ninguém, seja de um chefe abusivo ou de uma mulher ingrata. A independência financeira é o escudo que protege sua integridade. Em 2026, você não vai voltar apenas mais forte fisicamente, mas em um patamar social acima. O sucesso é a melhor vingança, já dizia Frank Sinatra. Mas eu digo mais, o sucesso é a única vingança que vale a pena, porque ela beneficia exclusivamente você. Imagine ela sabendo, através de terceiros, porque você não vai contar, que você foi promovido, abriu uma empresa ou comprou aquele carro que sempre quis. A inveja dela será o atestado da sua vitória. Leia livros difíceis, aprenda sobre psicologia humana, filosofia, estratégia. Torne-se um homem culto, articulado, alguém cuja opinião tem peso. O intelecto afiado é uma lâmina que corta as mentiras e manipulações. O foco extremo exige a eliminação impiedosa das distrações. Este é o conceito de visão de túnel. Durante esses 6 meses a 2 anos até 2026, você deve ser um monge em sua dedicação. Elimine as redes sociais que só servem para voyeurismo da vida alheia. Pare de seguir modelos de Instagram que só drenam sua dopamina. Pare de assistir pornografia, que é a castração moderna do espírito masculino, fazendo você se contentar com pixels em vez de conquistar mulheres reais. Seus amigos de bebedeira, aqueles que só chamam para gastar e falar besteira, afaste-se, eles são âncoras. Você está construindo um foguete, e foguetes precisam ser leves para subir. Você será chamado de chato, de antissocial, de obcecado. Ótimo! A obsessão é o que os preguiçosos chamam de dedicação. Lembre-se do seu porquê. Lembre-se da humilhação. Lembre-se de como você se sentiu pequeno. Use essa memória para manter o foco quando a vontade de desistir aparecer. A mediocridade é o caminho mais fácil, é a estrada larga onde todos estão. O caminho da excelência é solitário, íngreme e cheio de espinhos, mas a vista lá de cima é exclusiva. Você está trocando prazeres momentâneos por uma glória permanente. É um cálculo simples de retorno sobre investimento. O seu tempo agora é o ativo mais precioso. Cada hora gasta stalkeando a ex é uma hora roubada do seu império futuro. Pilar 4. O domínio espiritual e emocional. O estoicismo aplicado. De nada adianta ter músculos de aço e uma conta bancária gorda se sua mente for um caos infantil. Você precisa desenvolver a inabalabilidade. O conceito estoico de amor fati, amar o destino, amar o que acontece, seja bom ou ruim. A traição dela foi necessária. O abandono foi um presente. Sem isso, você continuaria sendo aquele homem medíocre, sentado no sofá, engordando e envelhecendo sem propósito. Agradeça a dor. Ela foi a parteira do seu renascimento. Aprenda a controlar suas reações. Um homem que explode de raiva ou desaba em choro diante das adversidades é uma criança grande. O homem superior sente, mas não é escravo do sentimento. Ele observa a emoção, a entende e decide racionalmente como agir. Isso é poder real.
Medite sobre a impermanência de todas as coisas. Ela se foi, e isso é natural. Nada nos pertence de verdade, nem as pessoas, nem os bens. Apenas a nossa própria mente e as nossas ações estão sob nosso controle. Fortaleça seu espírito para que nenhuma validação externa seja necessária. Quando você não precisa de aplausos, você não teme as críticas. Quando você não precisa do amor dela para se sentir completo, ela perde todo o poder que tinha sobre você. Você se torna autossuficiente emocionalmente, uma fortaleza impenetrável. E então o inevitável acontecerá. É uma lei quase física do universo dos relacionamentos. Quando você realmente segue em frente, quando você para de emitir energia na direção dela, quando você melhora a sua vida e se torna misterioso, ela vai aparecer. É o que chamamos de teste da migalha. Pode ser uma mensagem despretensiosa: "Oi, sonhei com você, vi isso e lembrei de você", ou apenas um like em uma foto antiga. Não se engane, meu amigo, isso não é amor, isso não é arrependimento genuíno, isso é ela testando a cerca elétrica para ver se ainda dá choque. Ela quer saber se você ainda está na coleira, ela quer validar o próprio ego, quer ter certeza de que se ela estalar os dedos, o cachorrinho volta correndo. É um teste de poder. E a maioria dos homens falha miseravelmente aqui. Eles veem a migalha e acham que é um banquete. Eles respondem rápido, emocionados, descarregam todo o progresso que fizeram no lixo. Não seja esse homem. Entenda a natureza maquiavélica desse contato. Ela sentiu a sua falta de energia e veio buscar a dose dela. Se você responder, você confirma que ela ainda é o prêmio. Você confirma que todo o seu sumiço foi apenas uma tática para chamar a atenção dela, e não uma mudança real de vida. A resistência às sereias. Odisseu, na mitologia grega, pediu para ser amarrado ao mastro do navio para não se jogar ao mar ao ouvir o canto das sereias. Você precisa ter seus próprios amarradouros. Quando a mensagem chegar, e ela vai chegar, talvez em 2026, talvez antes, sua reação deve ser o silêncio ou a indiferença polida e distante. Nada de textão, nada de perguntas sobre a vida dela. Se tiver que responder por questões de filhos ou burocracias, seja breve, direto e frio como gelo seco. Sim, não, ok. Sem emojis, sem exclamações. A indiferença é o oposto do amor e do ódio. O ódio ainda é uma forma de apego. A indiferença é a prova de que ela se tornou irrelevante. Ao não reagir, você subverte a dinâmica de poder. Ela esperava o homem carente e encontrou uma parede de concreto. Isso vai confundi-la, vai irritá-la e finalmente vai fazer com que ela sinta a perda real. Ela vai perceber que o acesso a você foi revogado. Você não é mais um bem público, você é um clube privado e exclusivo, e a carteirinha dela foi cancelada. Essa é a verdadeira vitória. Não é tê-la de volta, é não querê-la mais. É olhar para a mensagem e não sentir nada mais do que um leve tédio. À medida que 2026 se aproxima e você emerge da sua caverna, do seu caculo de transformação, o mundo vai notar. As pessoas vão comentar. O que aconteceu com ele? Ele parece outra pessoa. Ele rejuvenesceu 10 anos. Esse é o efeito do glow-up masculino forjado na dor. Você vai exalar uma energia magnética. Outras mulheres vão notar. Mulheres de qualidade superior que valorizam um homem construído e não um menino herdado. A abundância virá como consequência natural da sua evolução. Você não precisará caçar borboletas. Você construiu um jardim e elas virão. A sua ex será apenas uma nota de rodapé na sua biografia, um capítulo necessário de dor que impulsionou o seu crescimento. Se esta visão do futuro está clara para você, se a neblina está se dissipando e você consegue ver o caminho da vitória à frente, deixe o like neste vídeo não por vaidade, mas como um farol.
Faça isso para que este sinal de fumaça digital alerte outros guerreiros que ainda estão perdidos na escuridão e precisam encontrar este mapa. O seu like ajuda a espalhar a verdade. O encontro hipotético. Imagine novamente aquela cena de 2026. Talvez você cruze com ela. Talvez ela te veja em um evento. A diferença agora é que você não busca o olhar dela. Você está ocupado vivendo sua realidade extraordinária. Ela vai olhar para você e ver o que perdeu. Não apenas o corpo físico, mas a aura de um homem que venceu a si mesmo. Ela vai comparar a sua versão atual com o parceiro atual dela, se ela tiver um, e a comparação será cruel. Ela vai lembrar de quando você era acessível, de quando ela te tinha na palma da mão, e vai sentir o amargo gosto do arrependimento. Mas o mais importante não é o que ela sente. O mais importante é o que você sente. Nada. Nem raiva, nem amor, nem desejo de vingança mesquinha. Apenas uma calma soberana. Você vai olhar para ela como quem olha para uma foto velha em preto e branco. Uma memória distante, sem carga emocional. Você vai cumprimentá-la com educação, porque um rei é educado, e seguir seu caminho. E nesse momento, ao virar as costas e continuar andando em direção ao seu futuro, você terá completado o ciclo. A vingança estará consumada sem que você tenha levantado um dedo contra ela. O seu brilho ofuscará a existência dela. A mudança de eixo gravitacional. Antes, sua vida girava em torno dela. As decisões eram tomadas pensando nela. O humor dela ditava o clima da casa. Agora, você é o sol do seu próprio sistema solar. Seus projetos, seus sonhos, seus valores são o centro de gravidade. Quem quiser fazer parte da sua vida terá que orbitar ao seu redor, seguindo as suas leis, respeitando seus limites. Isso não é egoísmo, isso é autorrespeito. O homem que se coloca em primeiro lugar é capaz de amar melhor, porque ele ama a partir da abundância, não da carência. Você aprendeu a lição mais dura. A lealdade feminina é muitas vezes oportunista e baseada no valor que você provê no momento. Aceite essa natureza sem amargura, como quem aceita que o fogo queima ou que a água molha. Conhecendo as regras do jogo, você nunca mais será pego de surpresa. Você construiu defesas, instalou alarmes, treinou a guarda. Nunca mais você entregará as chaves do seu reino a alguém sem que essa pessoa tenha provado, através de anos de lealdade e provação, que é digna de entrar. O ano de 2026 será o ano da sua coroação. Mas entenda, a data é simbólica. A transformação começa hoje. Cada dia que você adia o início do modo fantasma é um dia a mais que você passa na mediocridade. Não espere a segunda-feira, não espere o ano novo. A guerra já começou e você está perdendo território. O inimigo, a sua fraqueza, a sua nostalgia, a sua preguiça, está entrincheirado. Você precisa lançar a ofensiva total agora. Apague as fotos, jogue fora as lembranças físicas, limpe o ambiente, escreva suas metas, matricule-se na academia, compre os livros, dê o primeiro passo na direção do abismo, sabendo que você vai aprender a voar na queda. A dor vai ser sua companheira constante no início, mas logo se transformará em orgulho. Orgulho de ver os números na balança mudarem, orgulho de ver a conta bancária crescer, orgulho de se olhar no espelho e reconhecer o homem que te encara de volta. Você está forjando um legado. Você está quebrando ciclos de fraqueza na sua linhagem. Seus filhos, se você os tiver, verão um pai forte. O mundo verá um homem de valor. Chegamos ao final da nossa estratégia, mas é apenas o começo da sua jornada. O Projeto 2026 é um contrato que você assina com o seu futuro eu. As cláusulas são rígidas: tolerância zero para a autopiedade, esforço máximo diário, silêncio absoluto sobre seus planos. Você vai operar nas sombras, para brilhar na luz. Lembre-se, o segredo é a alma do negócio. Não anuncie sua mudança, demonstre-a. Deixe que os resultados falem tão alto que suas palavras se tornem desnecessárias. Você está entrando em uma fraternidade invisível de homens que escolheram o caminho difícil. Homens que foram quebrados e se reconstruíram com ouro nas rachaduras, como a técnica japonesa do kintsugi. Você é mais valioso agora porque sobreviveu. Você conhece o fundo do poço e, por isso, não teme mais a queda. Você perdeu o medo de perder, e isso te torna invencível.
A mulher que te deixou sem saber te deu a maior oportunidade da sua vida, a liberdade de se tornar quem você realmente deveria ser. Agradeça a ela em silêncio e então esqueça-a para sempre. Este é o selo final. O pacto está selado. Você tem o mapa, tem as armas e tem a motivação. A única variável que falta é a sua vontade inquebrável de executar. Não seja apenas um consumidor de vídeos motivacionais que se sente bem por 10 minutos e volta para a miséria. Seja um executor. Seja o protagonista da sua própria virada épica. Daqui a 6 meses, ou em 2026, eu quero que você volte neste vídeo e leia o seu próprio comentário, como um testemunho de onde você saiu e onde chegou. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e aceita o desafio. Comente abaixo qual foi a sua maior descoberta hoje, qual ficha caiu com o estrondo de um trovão, e inscreva-se para nunca mais andar sozinho. Nossa comunidade é sua trincheira. Marche conosco em direção à sua melhor versão. O passado está morto. Viva o novo rei. Fique com Deus e até o próximo vídeo.